Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para mudar a minha vida. O problema é que eu não faço. Nos últimos anos, eu fui uma procrastinadora profissional, daquelas que sabem o caminho, mas nunca dão o primeiro passo. Com isso, muito dos meus sonhos foram ficando para trás. Mas já que eu não posso mudar o passado, eu decidi e assumi o controle do futuro. E foi por isso que eu tomei uma decisão. Este vai ser o ano em que eu começo a construir a minha vida dos sonhos. Oi, eu sou a Miriam, eu tenho 37 anos e há algum tempo eu estou presa num ciclo de procrastinação e frustração. Sabe aquela sensação de estar vendo a sua vida passar sem realmente estar vivendo ela? Pois é assim que eu me sinto. E hoje o meu maior medo é chegar aos meus 40 anos com a sensação de que eu desperdicei a minha vida, que eu só sobrevivi, apaguei incêndios, resolvi problemas, enquanto os meus sonhos foram ficando esquecidos pelo caminho. E se eu não mudar agora, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Nós estamos em janeiro e eu quero chegar em dezembro com a sensação de que este ano valeu a pena. Por isso eu escolhi um desafio de 12 meses. Não é nem tempo demais para eu relaxar, nem pouco tempo para eu desistir. É o tempo exato para focar, agir e mudar. Eu decidi que esse não vai ser só mais um ano de promessas vazias. Eu quero um ano de propósito, disciplina e ação. Eu dividi esse desafio em 4 áreas da minha vida: saúde e aparência, vida pessoal, vida profissional e mentalidade e hábitos. Mas antes de entrar nas metas, eu preciso deixar algo claro. Esse desafio é pessoal, ele faz sentido para minha vida, para minha realidade, para minha rotina. Se você quiser se inspirar e fazer algo parecido, eu vou adorar te ter aqui comigo. Mas as suas metas precisam fazer sentido para você. A sua vida dos sonhos pode ser completamente diferente da minha, ok? Eu me inspirei para fazer esse desafio num vídeo que eu assisti há alguns meses atrás de uma brasileira que disse que se inspirou no vídeo de uma americana. Eu terminei de assistir e fiquei assim, tipo, caramba, é exatamente isso que eu preciso fazer, porque já faz um bom tempo que eu desejo mudar certas coisas da minha vida, mas eu não estava encontrando motivação suficiente. E nesse dia eu decidi que iria mudar. Dito isso, iniciamos. A gente vai começar primeiro pela área da saúde. A primeira coisa que eu quero mudar é a minha relação com a comida. Eu ainda uso muita comida para aliviar emoções. Eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, ansiosa, como também. Isso piorou muito depois que eu fiquei paraplégica há uns 3 anos atrás. Ganhei peso, perdi o controle e isso afeta tudo. Mas, para minha defesa, eu já iniciei na academia, mais ou menos um mês atrás, e também iniciei a comer no estilo low carb. Não é todos os dias, uma vez ou outra eu furo, porque eu moro na Itália. Portanto, para essa meta, eu desenhei o meu plano assim: musculação 3 vezes na semana. Pro cardio, eu vou fazer aquela bike manual. E sobre a dieta, bom, eu vou seguir a dieta low carb, porque é a dieta que eu mais me identifico. Eu sou bem carnívora e adoro comer saladas e verduras, então não passo fome. E eu já fiz essa dieta alguns anos atrás, foi bem tranquilinho, eu perdi uns 16 quilos, então vai ser ela novamente. Outro item que entra na área da saúde, mais especificamente na saúde mental, é diminuir o meu tempo de tela. Eu já reduzi bastante no último ano, mas o vício barra hábito é muitas vezes mais forte que a gente. Você pega o celular para ver uma coisinha e de repente você está mais de 1 hora chorando por um cachorro influencer e por fim já nem lembra mais por que pegou o celular. Então, decisivamente, eu vou mudar isso. Eu quero trocar esse tempo por leitura, estudo, presença real, certo? Bom, agora vamos para a área profissional. Para a área profissional, bom, aqui eu preciso dar um contexto para você. Eu sou formada em cosmetologia e estética no Brasil e há uns 10 anos atrás eu já pensava em criar conteúdos para as redes sociais nessa área, mas eu nunca me sentia pronta para isso. Eu sempre pensei na criação de conteúdo como um meio para ter mais liberdade geográfica. Porque o meu sonho sempre foi viajar. Eu passava horas fazendo roteiros turísticos
que nunca saíram do papel. Sim, é verdade. Logo depois eu engravidei, a Valentina nasce e eu começo a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. E eu, com descendência italiana, pensei: e se eu for embora? Mudar de país mesmo, para minha menina crescer num lugar mais seguro, com mais educação, qualidade de vida e, de quebra, eu ter a possibilidade de viver o meu sonho, certo? Porque aqui na Europa a gente consegue viajar com mais facilidade, é tudo mais simples, mais barato. Bom, tudo planejado para a gente vir para a Itália e de repente veio pandemia, guerra. Parecia um pesadelo. Bem na minha vez de imigrar, o mundo se acabando. Tivemos que adiar a viagem, mas o sonho estava vivo. Então, quando a Valentina completou 3 anos de idade, mais ou menos, ali, eu tomei a decisão. A Valentina vai ser alfabetizada na Itália, e ali eu senti o poder que tem uma decisão. Quando você bota o plano no papel, descreve o que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo, dá prazo para cada etapa e trabalha diariamente nisso até chegar lá. E foi isso que eu fiz. Não teve um dia naquele ano que eu não pensei nisso. Não teve um dia que eu não trabalhei nesse plano. Fiz que nem formiguinha, todo dia um pouquinho. E em setembro de 2022, a gente colocou todo o nosso medo e insegurança no bolso, vendeu tudo e se mudou para a Itália. Eu estou contando tudo isso para você e você vai entender no final o porquê. Chegando aqui na Itália, dei início no processo de reconhecimento da cidadania italiana, estava indo tudo perfeitamente bem. Passados 6 meses, o processo foi finalizado com sucesso. A gente estava só esperando a carteira de identidade chegar. Felizes pra caramba! Tudo ia finalmente entrar nos eixos, a gente ia poder trabalhar, ia poder circular, ia poder viajar. Depois de tantos meses de espera, o improvável do improvável aconteceu. Nem nos meus piores sonhos eu poderia me imaginar numa situação dessas. Ainda mais em outro país, em outra língua, sem o apoio da família. No dia 19 de abril de 2023, do nada eu fiquei paraplégica. Sim, do completo nada, sem acidente, sem queda, do nada mesmo. Foram 2 cirurgias, 6 meses internada e o diagnóstico: lesão medular ocasionada por uma hérnia. Por uma hérnia que eu nem sabia que tinha. Eu contei tudo isso para você para te dar um contexto melhor sobre as decisões que eu tive que tomar sobre a minha vida profissional e para dizer que a vida pode mudar em segundos. Mas os sonhos não precisam morrer por causa disso. Nada do que aconteceu estava nos meus planos. Não era justo, não era esperado, não fazia sentido. Eu cheguei cheia de esperança e de repente eu me vi num hospital longe de casa, do idioma, tendo que aprender tudo de novo, inclusive quem eu era naquele momento. Os sonhos não têm prazo de validade. Eles podem até mudar de forma, de caminho, de velocidade, mas continuam sendo possíveis. A minha vida não acabou naquele dia. Ela apenas tomou um rumo diferente que eu jamais teria escolhido, mas que agora me desafia a descobrir forças que eu nem sabia que tinha. Bom, depois da recuperação, eu tentei voltar a trabalhar fora, mas conciliar a deficiência, maternidade, os horários de escola, a falta de rede de apoio se mostrou impossível. Então a vida me empurrou para uma decisão. Tenho que descobrir com o que eu posso trabalhar em casa. Criei um espaço aqui na minha casa, que é escritório / sala de estudo / set de gravação, e comecei a estudar programação, inteligência artificial. E depois de quase 10 anos procrastinando, eu criei coragem de criar este canal aqui no YouTube. E aqui eu pretendo falar um pouco sobre tudo, sobre imigração, sobre os desafios e superação de uma mulher cadeirante, dicas de viagem e também sobre neurociência e de como esse conhecimento me transformou profundamente, de como me ajudou a superar o momento mais difícil da minha vida com leveza, me ajudou a ter mais consciência sobre o meu eu, sobre o que eu quero e sobre foco. Finalizando então, a minha meta para 2026 é monetizar este canal. Se você chegou até aqui e se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever, deixar o seu joinha, o seu comentário, a casa é sua. Bom, outra meta ousada é alcançar 100 mil inscritos no YouTube. É difícil, eu sei, mas você já ouviu falar na lei da suposição? Essas 100 mil pessoas já estão aqui.
elas já existem, elas já se conectam com esse tipo de conteúdo, elas já ressoam com essa mensagem. Na lei da suposição, isso já é real. Eu apenas estou caminhando em direção ao que já me pertence. Cada vídeo, cada história compartilhada, cada conversa criada é só um encontro natural entre quem eu sou, o que eu vivi e quem precisa ouvir exatamente isso. Não é sobre números, é sobre conexão. E essa comunidade já existe. Eu só estou dando espaço para que ela chegue até mim. Bom, indo agora para o quesito aparência/saúde. Eu quero e eu preciso perder 15 quilos. Eu tinha aqui escrito 10, mas eu apaguei e coloquei 15. Eu sei, é difícil, ainda mais na minha condição, mas se é possível ganhar 15 quilos em um ano, é possível perder também. Eu sei que eu preciso ser muito disciplinado, ser muito constante, não faltar treino, seguir a dieta direitinho. Eu sei o que preciso fazer e eu vou fazer. Não é sobre estética, é saúde, autonomia, é futuro. Então não tem desculpa, esse quesito é prioridade máxima. E eu também quero me cuidar mais, me arrumar mais, sabe? Usar as minhas roupas, me sentir bonita no dia a dia. Porque a gente que fica em casa, a gente bota aquela roupa de academia e fica, né? Ela vira um uniforme diário. Então não é para os outros, é para mim mesma. E por último, indo para a parte pessoal, eu quero ser uma mulher mais confiante e espontânea. São duas coisas que eu deixei de lado quando a vida adulta chegou. Eu parei de ser tão confiante com as minhas capacidades, com a minha aparência. O medo do julgamento paralisa real, sabe? E procrastinar se torna um hábito por acreditar que eu não sou capaz. Então, eu quero ser mais confiante, mais espontânea. Eu coloquei isso como meta porque eu me tornei uma pessoa que pensa demais, muito crítica, e isso não tem me ajudado. Portanto, voltar a ser mais leve e espontânea virou realmente uma meta para mim. Eu também quero ser uma mulher mais disciplinada e constante, porque não adianta desejar mudança sem disciplina e constância. Não vai acontecer. A transformação não vem dos picos de motivação, mas vem de pequenas escolhas diárias. Mesmo quando o entusiasmo falta, mesmo quando é difícil, a disciplina é continuar mesmo cansado. É respeitar os meus limites, mas não usar eles como desculpa. E entender que constância vale mais do que perfeição. Um passo de cada vez, feito com presença e compromisso, constrói resultados reais. Eu aprendi isso e eu vou aplicar em todas as minhas metas este ano. Eu aprendi isso com a neurociência e eu venho aplicando há algum tempo e te digo, funciona. Aprendi que eu não preciso fazer tudo de uma vez, eu só preciso não parar. E assim, dia após dia, eu vou me tornando a mulher que eu decidi ser. E por último, eu quero e preciso falar inglês. Sim, sim, eu não sei falar inglês, eu não entendo quase nada. E morando na Europa, com oportunidade de viajar para qualquer país, não tem como não falar inglês. O plano é estudar pelo menos 1 hora por dia. Bom, era isso. Tudo que eu falei aqui são metas num papel. Agora, para realmente conseguir cumprir as metas, eu preciso listar também tudo o que eu preciso fazer para realmente alcançar elas e fazer todo dia um pouquinho. Você deve ter percebido que a minha vida dos sonhos não tem nada de muito mirabolante. Eu vou estar completamente satisfeita e muito feliz se eu chegar no final de 2026 e eu me sentir uma mulher mais confiante, com a vida financeira mais equilibrada, com dinheiro sobrando para poder viajar, mais espontânea e ter motivado pessoas a correr atrás dos seus sonhos também. Gente, só de eu ter gravado e postado esse vídeo já é um enorme passo na minha vida. Sério, de verdade. E eu quero muito usar esse espaço para compartilhar coisas que realmente façam sentido, que agreguem, que inspire. Eu quero te incentivar a viver os seus sonhos, assim como eu estou escolhendo a viver os meus. Então, se você está aí pensando, será que eu sigo ela? Será que eu acompanho essa jornada? A resposta é sim, me acompanha, porque aqui não tem perfeição, mas tem processo. Acompanha porque essa jornada não é só minha, ela também pode te provocar a olhar para a sua vida, para os seus sonhos que ficaram guardados, para as mudanças que você vem adiando. E se em algum momento isso te inspirar a dar um passo, por menor que seja, então para mim já valeu a pena. Chega mais, se inscreve, fica aqui, a casa é nossa e essa história está só começando. Agora fica o questionamento, será que daqui a 12 meses a minha vida vai estar completamente diferente? Será que eu vou conseguir? A única coisa que eu sei é
Eu estou começando. E muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa para mudar tudo: começar.